Olá pessoal, Nelson por aqui, falando do projeto da Everhead Algo, né, do nosso projeto EAP, que é o Everhead Automation Program, que é o nosso programa de algoritmo focado em operações de giro, em operações de day trade. Né? Por que é um projeto? Porque algoritmo tem muitos no mercado. Né? Você entra no site da Nelogica, aí, né, que é a plataforma que a gente utiliza, tem muitos algoritmos aí, né? E quando a gente entra no mercado financeiro na parte de automação, nosso objetivo, ou pelo menos a grande maioria, né, vamos falar aí 80, 90%, pelo menos no início, é tentar achar um código, um algoritmo que ele seja 100% vencedor. O fato é que o mercado muda constantemente, né? A volatilidade muda, né? A gente tem aqui a volatilidade, tem o ADX aqui. Então o mercado muda constantemente, a gente vem no mercado praticamente no topo, né? Hoje ele ficou aí a 1.200 pontos do topo, praticamente no topo histórico. E a gente fica nessa busca incessante de tentar criar um código, aí ele para de funcionar, você muda o setup, aí para de funcionar, você vai para outra coisa e muitas vezes acaba não tendo consistência. Né? Então, desde o início do projeto, onde eu não era uma pessoa de programação, mas aprendi a programar para o meu uso, né? Aprendi a fazer a programação para o que eu gostaria de fazer no mercado, e foi assim também com o Gabriel, que também trabalha comigo, que é meu filho. Nós aprendemos a fazer a programação porque nós gostaríamos de aplicar no mercado. E os grandes diferenciais do EAP primeiro, nós sempre tivemos como premissa que nós não iríamos criar um algoritmo que fosse 100% ganhador. Porque a própria natureza de mercado, né, para vocês que acompanham aí os canais da Everhead, que a gente sempre gerou muita opção, que a gente por outros canais, eu sempre comentei sobre o mercado de trade, que já fiz cursos aí desde 2010 fazendo cursos, né? Então praticamente 17 anos. A gente sabe que o mercado muda constantemente, então seria muito leviano da nossa parte afirmar que vai ter um algoritmo que vai ganhar 100% das vezes e não vai ter nenhum dia de perda. E, então, algumas premissas nós tomamos. Primeiro, a gente sempre faz alguns testes e o critério que a gente usa de backtest é muito diferente do que o pessoal acaba aplicando no mercado. Né? Tem gente que faz backtest aí de 5 anos, de 10 anos, avalia a curva de drawdown nesses 5 anos, de 10 anos, o que para nós, para mim, por exemplo, não acaba fazendo sentido. Então a gente usa uma outra metodologia. Assim como também a questão dos parâmetros, né? E eu venho já falando isso ao longo do tempo, venho falando com as pessoas que mandam mensagem para Everhead, já vou mostrar aqui os nossos resultados aqui de performance, né? Que acaba gerando curiosidade nas pessoas. E sendo assim, eu sempre comentei que algoritmo, pessoal, é parâmetro. Então não é porque você está usando um algoritmo hoje e amanhã ele para de funcionar que você vai pegar o algoritmo e você vai jogar no lixo. Ele não presta mais. Né? Porque muitas vezes você vai refinar e vai fazer alguns ajustes e ele volta a performar. A questão é que ninguém quer fazer. A grande maioria quer achar um robô que ganha 100% das vezes, que tem o baixo drawdown, para a pessoa fazer a simulação com 10 contratos e começar a operar com 20. Aí a pessoa toma uma invertida, fala que mercado financeiro é jogo de carta marcada. Eu mesmo já, quando eu entro em contato com algumas pessoas, falo assim, não, o mercado financeiro brasileiro é um jogo de carta marcada. Bom, se é um jogo de carta marcada, tá mais fácil. Então, para você tirar dinheiro, é só você ver onde está marcado e você fazer diferente. Né? Então, claro, a gente sabe que é muito difícil ganhar dinheiro no mercado. Justamente por isso que eu fui para a parte de automação, porque eu não tinha uma consistência. Estou falando para o meu caso, tá? Eu não estou falando que isso se aplica a todo mundo, mas para o meu caso, a parte do trade me gerava uma ansiedade. Eu muitas vezes não esperava chegar no meu ponto para comprar. Quando às vezes acabava comprando, eu saía muito rápido do trade, então minha conta não fechava. Tanto é que quando eu pegava o relatório de performance de um ano inteiro, operando dólar, por exemplo, eu tinha lá uma razão média lucro de 0,80. Eu tinha um fator abaixo de 1.
né? E depois que eu comecei a utilizar a automação, isso começou a mudar. Por quê? Porque simplesmente ele estopa onde tem que estopar, sem ficar negociando, sem você ficar pensando se ele vai voltar ou não para te dar alguém. E quando ele dá alguém, ele para de operar. E vocês vão ver que mesmo após uma sequência ganhadora muito grande, né? E aí você vai colocar 3, 4, 5, 6 dias de forma ganhadora, no próximo dia ele vai operar da mesma forma, sem euforia nenhuma. Muitas vezes acontece também de você ganhar dinheiro num dia, no outro dia você aumenta a lote. O que acontece? Às vezes você tem um prejuízo. E às vezes você tem um prejuízo, aí você começa a tentar achar uma desculpa, porque as pessoas que ministram treinamentos e cursos sempre falam: é porque é o teu emocional, é porque é estratégia, é porque é o teu processo. Muitas vezes o mercado pode ter feito uma mudança e você nem percebeu. A vantagem do algoritmo é essa. Quando você usa uma plataforma que te permite fazer um backtest, você sabe de uma forma muito rápida quando o mercado está mudando. Nelson, mas como que você sabe? Né? Alguém te avisa? Não, se você vem performando e você começa a parar de performar, você não vai demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano para descobrir. Você vai lá, vê o backtest ali, avalia se realmente na conta de backtest está acontecendo a mesma coisa do que na conta real, reparametriza, vê o que está funcionando e segue o jogo. Então vamos lá, passando aqui, relatório de performance. Então hoje nós tivemos um dia de gain, vocês já podem ver na tela aqui, né? Então na minha conta pessoal do BTG, e claro, né, pessoal, não coloquei aqui tempo operacional, né? Aí depende, pode ser que use Renko, pode ser que use um gráfico de minutos. Claro que a gente tem o nosso projeto aqui, e para quem está dentro do projeto sabe quais os parâmetros que a gente já vem utilizando. E quando eu falo parâmetros, não é simplesmente o parâmetro do que você está configurando o robô. Tem todo um processo que é desenvolvido em cima disso. Você tem lá os indicadores que a gente acaba usando, que não são muitos, tá? Ele é, de certa forma, simples, mas é o que eu falo. O que faz com que a gente tenha esse percentual de operações vencedoras é justamente estar sempre ajustando para avaliar um bom parâmetro e, claro, questão de loss que a gente vai tomar, a questão de gain. Vocês vão ver pelo relatório de performance aqui que em nenhum momento é feito preço médio e também a gente não fica girando que nem louco. Isso é um outro ponto. Já testamos vários algoritmos. O problema é que quando você começa a fazer 10, 15, 20, 30 operações por dia, você começa a ter outras divergências que quando você opera um lote só é bem menos provável, tá? Então, quando a gente olha aqui o resultado de hoje mais um dia, ele teve um dia de gain. E quando a gente puxa o calendário aqui, né, a gente está trabalhando hoje no dia 9/2. Se nós pegarmos o calendário aqui, deixa eu ver se ele puxa aqui, não vai subir aqui. Mas hoje, dia 9/2, uma segunda-feira, né, de fevereiro. Então, se eu puxar aqui o relatório mensal, ele vai pegar o mês de fevereiro, né? Então, vamos puxar aqui até pegar o personalizado aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, desde o dia 2, né? Pode ser domingo também, mas domingo não operou. Então, vamos pegar desde o dia 2. Então, desde o dia 2 aqui, ele fez na nossa conta, e vocês podem ver que tem a parte simulada aqui. Na conta convencional aqui não é a conta de day trade, né? E aqui sim é a conta BTG Day Trade, tá? Aqui é a automação que a gente está usando aqui, ó, tá? Esse EAPF aqui 2026. Então, quando a gente olha aqui o resultado, isso gera uma euforia achando que é a hora de aumentar lote, é a hora da gente começar a multiplicar. E para quem está há mais tempo aí, a gente tinha outros algoritmos ali no começo de janeiro, a gente até chegou a fazer sequência de 7 dias de gain. O fato é, ter uma operação negativa, 1, 2, 3 aqui, questão de tempo. O que não pode acontecer, e vocês vão ver aí que isso não acontece, é num dia de prejuízo acabar levando praticamente 6, 7 dias de gain, que acontece em muitas contas e algumas estratégias, por exemplo, estratégias de gradiente linear. Você ganha, chega a um determinado dia, ou 2 dias, você acaba levando 3, 4, 5 meses de gain. Pô, Nelson, mas aí é uma porcaria e tal. É a natureza da operação, é assim que funciona.
né? É a linha que nós vamos aqui dentro do EAP? Não, não é a linha, tanto é que vocês vão ver aqui, ó, pela questão de operações, vocês podem ver que são operações com apenas um contrato, seja na compra, seja na venda, sem viés. Para mim, não me importa se ele vai entrar comprado ou ele vai entrar vendido. Ai, Nelson, por quê? Você não tem o seu viés? Quando você olha, por exemplo, um gráfico desse daqui, você não acha que o mercado vai corromper o topo porque ele bateu 1, bateu 2, bateu 3? Pode ser, só que nesse dia aqui, por exemplo, se não me engano, no dia 28 ou 29, nós tomamos um loss. Por quê? O mercado abriu com gap, ele entrou comprado, quando fez o pullback aqui de mais ou menos 3.000 pontos, ele estopou. E aí? E aí sem problema nenhum, porque a gente fechou o mês positivo. Foi um mês muito bom, assim como esse mês de fevereiro também está sendo. Então, para mim, se amanhã o mercado abrir onde ele está, se ele abrir com gap para cima, se abrir para baixo, tanto faz. A gente vai ter os nossos setups aí que eles vão acabar funcionando de uma forma bastante tranquila, tá?